Aí agora vamos passar para o case de pastagem, que Beleza. é um Vamos trabalho falar um bastante pouquinho interessante também. das pastagens aí. Isso, Maravilha. né? E é até legal, vamos pegar uma sequência aí que nos últimos 10, 15 dias a gente vê bastante na mídia, todo mundo falando em cima de pasto, pasto é lavoura, pasto não é lavoura, né? Aham. Com certeza a pastagem é uma lavoura extremamente responsiva, né? Claro. A Só um fertilidade do parênteses, solo, né? a nutrição, né? Sim. O que eu ia E falar eu é o digo, seguinte, agora nesse momento que o bezerro tá caro pra caramba, né? E o preço da arroba tá bom, o pecuarista que tem disponibilidade de forragem de qualidade e a baixo custo, né? Ele está sim, experimentando uma rentabilidade altíssima, né? sim, sim. Ele tem que Aham. fazer aquele bezerro render muito mais, né? Exatamente, exatamente. Esse é um Né? ponto importantíssimo, né? Onde a qualidade da forragem vai afetar a rentabilidade da Isso, pecuária, né? isso. E a gente tem que pensar que a atividade pecuária são duas indústrias a céu aberto, né? A Sim. primeira é a indústria de você produzir a forragem de qualidade, né? E depois Depois o boi. o outro problema, ou melhor, a solução, né? É quando você tem uma forragem de qualidade e você precisa colher ela com efetividade, né? Precisa ser efetivo nesse momento de colheita. E aí é o manejo, o ajuste fino do manejo de pastagem. Então, todo mundo que hoje Perfeito. pensa em melhorar, né, em querer um desempenho de um pasto melhor, ele tem que estar planejado como que ele vai colher isso aí, né, para todo o investimento dele se tornar rentável no final da atividade. Sim, sim. Né. Eu participei uma vez de uma discussão sobre essa questão. Qual que é o momento ideal de entrar no pasto? Será que é melhor acumular um pouco de matéria seca lá no pasto para deixar para o inverno, tal, né? Existe uma regra, né? Uma regrinha, né? Isso, Que isso, o boi tem que entrar antes e sair antes, né? isso. O Do que, o ponto que manda ideal, vamos falar muito, assim. né, Felipe, que a gente Hã? precisa adequar é o manejo ao qual o pecuarista quer adotar. Né? Certo. Esse trabalho nosso mesmo é um manejo bastante intensivo, tá? E é um manejo onde essa intensidade de manejo de pastejo é alto durante todo o ano, né? E ele praticamente ele não dispõe de área de reserva para conseguir tirar o gado ou escapar, vamos falar assim, ter uma outra área alternativa para precisar retirar o rebanho da área e deixar esse passo voltar novamente, né? Sim, tem que tá tudo bem calculado ali, né? Eu falo mais do que calculado é o ajuste fino de trazer animais na hora que precisa, né? Isso aí também, para não perder, né, esse manejo aí. Tá? Certeza. Então, esse trabalho nosso começou num piquete ao lado do piquete que a gente maneja hoje, né? E foi dado como um desafio para nós. Né? Qual que seria o desafio? Manter aí um ganho de peso de 1.000 quilos de carne por hectare ano. Né? Essa área é uma área que participa de um processo de integração lavoura-pecuária, né? Onde o pecuarista ele recebe a área e fica 3 anos realizando o pastejo intensivo nesse módulo, entendeu? Né? É uma No área que já primeiro vem ano, de correção do solo e tudo mais para a agricultura, né? isso. No primeiro ano, né, ele conseguia atingir fácil esses índices aí de 1.000 quilos ou até acima de 1.000 quilos. Mas a ideia dele é fechar a média dos 3 anos nesse patamar de 1.000 quilos. Até para valer a pena todo o investimento, né, em cerca, em lasca, em forma de bebedor, em levar água para o gado. Sim, é uma Né? estrutura cara, né? É uma estrutura que não é barata. Né? Exato. Então, foi lançado esse desafio para nós. Né? E aí pegamos essa área já no final do segundo pastejo para o terceiro pastejo. Né? E foi interessante que o cliente estava preparado para fazer adubação nitrogenada nessa área já. Né? Nós falamos assim, ó, nós sabemos qual pasto que não responde a nitrogênio, né? Mas a gente quer que essa resposta seja 100%. Né? Não que você usufrua só 30% da capacidade do nitrogênio, por exemplo. Até o professor Fioreto acabou de comentar aqui em cima, né? Nenhum nutriente ocasiona uma resposta, vamos falar assim, da planta se ele não estiver limitando o crescimento dela, né? Então não adianta nada você fornecer nitrogênio se a limitação maior é
cálcio, ou Exato, vice-versa, né? exatamente, Não Felipe, adianta nada exatamente. jogar calcário e gesso no pasto se não tiver nitrogênio. E o negócio Ex- tem que andar no domínio do técnico, né? exatamente, né? E aí na hora que ele veio procurar nós, né, já mencionando essa queda de produtividade e a maneira como é bem intensivo o sistema de pastejo dele, na hora já me veio à cabeça, né, como é que pode estar esse solo em relação a cálcio, magnésio, enxofre e boro, Certo. né? Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais intensivo for o pastejo, maior remoção de parte aérea, melhor tem que ser a condição para esse pasto desenvolver sistema radicular, para suportar essa Sim. pressão de pastejo. E poder rebrotar certinho, né? Exatamente, e conseguir, né, rebrotar. Para você ter ideia, como que é bem, é bem, vamos falar assim, bem apertado esse pastejo, na época das águas, você chega a ter apenas 15 dias de descanso, né? Sim, tem De que produzir o pra pasto caramba, rebrotar. né? Tem que produzir bastante, né? Então, na hora, na primeira conversa, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, né? Não vai fazer essa ureia agora, vamos coletar análise tanto de folha como de solo. E aí a gente Sim. vai tomar a decisão, se fazemos ou não fazemos essa aplicação, né? Então, no Tá. primeiro momento, né, a análise de folha ficou pronta primeiro que a de solo. Na análise de folha, a gente viu índice de nitrogênio extremamente alto, né? Até acima do limite de suficiência. Certo. A deficiência, naquele momento, era a deficiência de micronutriente zinco, né? Uma coisa muito, vamos falar assim, o custo disso é muito baixo para você fazer suplementação em relação à adubação nitrogenada. Certo. É E mais aí, fácil, é mais prático mais também, fácil, né? isso. Fizemos uma aplicação de zinco. Como não tinha nada relacionado aos macronutrientes do solo, o limitante era zinco, falamos, opa, vamos fazer zinco. Deixou quieto, fez só o Deixou zinco. quieto. Isso, fizemos só o zinco foliar, né? Realizamos a aplicação. O resultado foi como se tivesse feito uma adubação nitrogenada mesmo. Você vê a resposta que teve. Ou seja, o resultado, na verdade, é a planta crescer e acumular matéria seca. Sim, e o zinco, para a gramínea, o zinco está muito relacionado ao metabolismo de N também, Claro. né? E aí, Sem como o falar nitrogênio... no acúmulo de carbono, nos processos para acumular Isso, carbono isso. e Fora, fazer lignina, exato, né? Tudo mais. exato. Né? E aí, o nitrogênio já tinha no sistema. De onde que vem isso aí? Vem no sistema de integração, né? Fixação Bastante tempo biológica também. isso, ele já vem fazendo essa rotação, né, entre soja e pecuária aí, né? Sim. Então, eu não tinha necessidade mesmo de fazer esse nitrogênio, fizemos só o zinco, né? Nisso aí ficou pronta a análise do solo, né? O que nós fizemos? Uma análise bem certificada, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, né? 0 a 10 até que estaria ideal para você manter uma pecuária razoável, né? Tá. O problema A começava... superfície ali não tem muita água, né? Sim, esse é um porém, né? É muito superficial para você suportar a pressão de pastejo que eu mencionei no início, né? Você imagina, pô, como é que eu vou sustentar uma pressão de pastejo tão alta dessa, um sistema radicular com 10 centímetros de desenvolvimento só? Tem que Praticamente ter no mínimo impossível. 50 de raiz ali, né? Exato, né? E aí fizemos a análise, saiu o resultado da análise de 10 a 20, 20 a 40, mostrou para nós limitação de cálcio, magnésio e enxofre, né? Aí o papo muda. E aí já acendeu a luz amarela para nós. Aí nós fomos até o cliente, conversamos com ele, ele falou, ó, como eu vou entregar já no próximo ano, eu e a pastagem já implantada, como é que eu vou fazer essa suplementação ser muito efetiva, né? E aí ele definiu assim, não, eu não vou fazer no próximo ciclo que eu vou pegar a área ao lado, a gente começa a fazer trabalho desde o início, né? E que é o momento ideal, né? O momento ideal para você fazer a base do estudo é na implantação do pasto. Principalmente cana, pasto, Exato, eucalipto, culturas perenes, né? Que vão ficar Não bastante tem tempo. outras oportunidades, né, de entrar. E outro fator também, Felipe, que inviabilizava era a quantidade que a gente ia ter que colocar de corretivo no solo. Não dá para trabalhar com aquele volume de corretivo em superfície, entendeu? Tem jeito. É muito, era bastante. Tá? Mas aí continuamos monitorando para ver até onde ia, né? Então depois na segunda análise já
né, após a suplementação de zinco, tudo, feito vamos falar assim, 2 despontes, tá, nas áreas, coletamos folha novamente. Né? E aí, nessa coleta já deu, na análise de folha, a deficiência, primeiro magnésio, seguida de cálcio e enxofre. Sim. Né? E aí nós já matamos a charada de onde que é que ele vem perdendo essa rentabilidade de ano após ano, na hora que a lavoura volta, vamos falar assim, o parceiro dele devolve para o pasto, entendeu? Primeiro ano extrai bastante, produz, consegue atingir os níveis, e aí vem decaindo a produtividade ao longo dos anos. O sistema intensivo de pastejo, ele praticamente não tem devolução de nutriente, né? É uma extração constante, né? A extração é muito alta. Né? Alta e constante. Só para você ter ideia, em teor de cálcio, para você produzir 1 tonelada de carne por hectare, é quase 400 kg de cálcio que sai do sistema. É 1 tonelada de calcário. É isso, exatamente. Um pouquinho mais ainda, né? Se for fazer a conta. Isso, um pouquinho mais. Né? Então, não é pouco. E a partir disso aí, nós começamos a fazer o trabalho na área nova. Tá? E aí fizemos, né? Inclusive, esse trabalho é o trabalho que está circulando também. Né? O pessoal está acessando bastante. Né? Que é o que nós divulgamos agora, com aquele ganho de primeiro ano acima de 1.400 kg por hectare. Né? Já foi uma área que a gente fez correções, né? E continuamos fazendo os monitoramentos. Né? Nessa área, como eu falei, fizemos a correção, mas não fizemos no momento de implantação, não conseguimos fazer antes da implantação, entendeu? Então nós já fizemos o pasto, já estava implantado, né? Trabalhamos, ajustamos o corretivo para fazer em área superficial, né? Aí trabalhamos com corretivo também de mais solubilidade, né? Você usou lama de cal ou... Não, nós trabalhamos com o PHP daí. Né? Tá. Essa é uma área, essa é uma área... Lá daí no caso foi gesso, calcário comum e óxido. Já foi a correção de cálcio, magnésio e enxofre, né? Tá? Somente para o 0 a 20, como já estava implantado, fizemos só para o ambiente 0 a 20. Essa é a implantação aí. Beleza. E aí continuamos monitorando. Tá? E aí no primeiro ano, né, foi surpreendente. Um ano extremamente seco, onde no período das águas nós tivemos quase 400 milímetros de chuva abaixo do normal na região. Né? E mesmo assim, nesse primeiro ano, nós quase atingimos 1.500 quilos de carne por hectare. Então foi muito alto. Né? Agora imagina se tivesse chovido, fosse o ano que tivesse chovido normalmente. Né? O potencial que a gente poderia ter atingido. Né? E aí continuamos fazendo esses monitoramentos. Né? Nessa área nós tivemos deficiência de manganês e deficiência de boro. Fizemos aplicação foliar também. Né? Então, assim, não conseguimos ter ainda a necessidade de aplicação de nitrogenado, entendeu? Desde o início do trabalho, na área anterior e nessa área também. Essa área agora está saindo do segundo ano de pastejo, né? E agora fizemos uma análise, agora já apresentou deficiência de magnésio novamente. Magnésio de novo. Magnésio de novo, macronutriente. Isso mostra para nós, né? Como que muitas das vezes a gente, só pensando em adubação com nitrogenado, estamos deixando de ter uma eficiência produtiva. Você imagina que essa área foi preparada, né, ela foi corrigida, tamanho e extração nós já temos limitação pelo magnésio, e o nitrogênio continua alto. Porque a planta de braquiária ela é eficiente em obter o nitrogênio via fixação biológica, né? Principalmente se você às vezes der uma ajuda lá com inoculação, com azospirina, tudo, né? Não é um nutriente problema para a gente obter, né? De maneira barata, né? E como a planta precisa de 16 elementos essenciais, você tem que ficar com bastante atenção aos demais, né? Não é apenas um, né? Não. E outra, tanto cálcio como magnésio e enxofre está diretamente relacionado à parte estrutural, né? A parte estrutural e de fisiologia da planta, né? Principalmente crescimento. Né? E quanto mais intensivo, mais eu tenho que ter crescimento rápido dos meristemas, tanto apical, parte aérea, como o sistema radicular. Né?
Eu falo que assim, a saúde do pasto ela está do que a gente não enxerga, né? É do solo para baixo, Tá na raiz, né? está na raiz, né? Para a gente manter um sistema produtivo. Tá? Show. E aí só para enriquecer um pouquinho, né? Eu trouxe a nossa última análise também de folha dessa área. De folha do pasto. Tá? Eu vou mostrar para você aqui agora. Essa aqui é o nosso último laudo. Ó, veja o teor de nitrogênio como que está. Nossa Senhora. Então não De tem 13 a 20 necessidade a de fazer. referência, né? Está com 21,7. Pois é, né? Está E o índice extremamente de alto. dele tá zeradinho lá embaixo, né? Ó. Sim, tá. Você vê que o metabolismo está ok. E a gente vê a limitação nossa, o que que é? Ó, magnésio, né? Outra coisa que o pessoal pensa bastante, ó, fósforo, né? Como é que está meu teor de fósforo? Ó? A planta está conseguindo extrair fósforo belezinha. Né? Pra caramba. Meus Ela é uma limitantes aqui máquina é de o quê? extrair fósforo do solo, né? Exato, né? Cálcio e Tanto é que ela é magnésio. uma planta que pode ser usada na cobertura do solo para plantio direto e tudo. Por quê? Porque ela viabiliza nutrientes que soja e milho não Capacidade dela de consegue, né? reciclagem de nutrientes, né? Exato. Fantástico. Né? Então você vê, ó, e aí o que começa? Ó, é magnésio e cálcio novamente. Sim. Então é isso aí que acaba limitando, é lógico, vamos trazer para a nossa situação, uma situação totalmente intensiva, bem diferente, né? Onde a extração desses minerais estão muito altas também. Né? Tá? E aí, O boro tá baixinho, né? O que mais de isso. nível que tá meio baixinho? E aí a gente... deixa eu voltar. Você estava falando do boro, né? Exatamente, ó. Boro. E boro e zinco, né? De novo. Isso, o outro elemento, o zinco. Né? Agora, nós já fizemos suplementação de boro também. Tá. No índice DRIS está baixo também. No índice DRIS também. Né? Ainda não é fator limitante. Né? Tá. O problema nosso aí é cálcio mesmo, cálcio e magnésio. Sim. Né? Depois aí o manganês, zinco, começa a dar problema aí. Né? Não adianta fazer sem fazer cálcio e magnésio. Pois é, né? Só que aí a gente se depara a campo com uma situação dessa. Esquece o que está aqui embaixo. Ó. Esquece o que está aqui. Né? Se você olha isso aqui, você vai falar o quê? Pô, tá faltando o N aí, cara. Tá amarelando meu pasto. Né? Mas não, ó, isso aí é questão da falta ou ausência de magnésio. O magnésio deixa a planta amarela também, né? Porque Também. ele que é o responsável pela cor verde, na verdade, da planta é o magnésio. Exato. Né? E olha o que eu estava chamando a atenção desde o começo, né? Parte aérea a gente vê, lógico, vê volume, vê coloração, isso aí vai mais estar volume e diretamente cor, mas a relacionado, raiz bombou. diretamente relacionado à qualidade, né, da pastagem, mas olha o sistema radicular. Né? Então aqui está nítido para nós que começou a faltar magnésio, cálcio também se estivesse junto, o sistema radicular estaria muito menor. Nós estamos perdendo a reserva que a gente tem para esse negócio sustentar essa intensidade de pastejo. Né? Bacana. Ô Kleber, Pode falar. tem duas perguntas aqui que eu vou fazer. A primeira, de baixo para cima aqui, a pessoa, Alves Alexandre, ele perguntou do critério que a gente usa para ter um fator de produtividade de pastagem, para criar o banco do DRIS, né? Bom, dentro de todo aquele parâmetro que o DRIS tem que ter variabilidade, né? Tem que ter vários dados e tudo mais. O banco, a Laborsolo usa um banco de dados que é disponível. Então, eu vou pesquisar aqui na empresa a referência e daí a gente tenta compartilhar aí com o pessoal a referência bibliográfica. Eu não entendi se essa pergunta dele foi em relação ao quanto que a gente quer produzir, talvez toneladas ou não? Eu acho que não. Acho que, de repente, pelo que eu entendi aqui, foi a questão do... Qual que é o dado de produtividade que tem e o resultado da análise para montar o banco, né? Mas eu já adianto que o banco ele é montado por dados bons e ruins, né? Para você ter variabilidade, entendeu? Qualquer banco de DRIS ele vai ter vários dados, né? Bons, ruins, médios e tal. Tem que ensinar para o banco o que é uma planta boa e o que é uma planta ruim também, para o banco poder achar... mesmo porque eu vejo assim... realidade, né?
Eu vejo que é até mais interessante você colocar essas interações negativas, Sim, né? você saber o que é ruim, né? Você Exato, o que é corrigir. ruim, o que não pode acontecer, né? Exatamente. Tá. E em relação à produtividade, cara, o que na verdade, a gente está analisando o contexto final, quilos de carne por hectare. Eu não tenho parado para fazer essa transformação, enquanto que eu estou tendo de matéria seca, eu sei, não. Nós estamos indo direto lá na colheita, que é o quilos de carne por hectare. Nós estamos falando dessa Exatamente, porque linha aí. existem capins e capins, né? Às vezes É, você medir só a quantidade de braquiária que tem, é, você não consegue saber se ela vai gerar carne no final, né? Se isso. o boi consegue converter aquela forragem, né? E aí o que manda é o profissional que está ali no dia a dia, ali, o olho clínico dele no manejo de pastagem. Exatamente, eu acho Né? assim, que tem duas coisas que vão favorecer o capim, né? Para que ele seja um capim nutritivo, não só um capim volumoso, né? Sim, O capim exatamente. ele tem que ter uma boa nutrição, porque daí você vai ter uma célula bem formada, você vai ter um conteúdo celular, você vai ter proteínas bem formadas e o gado É, consegue transformar essa energia, essa parte da proteína, em carne e tudo mais, energia para o animal, né? Por isso que ele vai exatamente. produzir bem. Outra coisa que a gente verifica nos sistemas aí, não tem assim nada a ver, entre aspas, diretamente com a nutrição do capim, mas é o sombreamento parcial do capim. Entendeu? O sombreamento parcial do capim, depois acho que eu vou vou É postar até lá no Instagram indicador, essa né? foto. Tem gente que usa isso aí como indicador para manejo de pastagem, a quantidade de Eu vou postar luminosidade no que chega no Instagram a dossel da foto de planta. uma braquiária com sombra, no sistema que tem árvore e uma sem sombra, Ah, né? tá. Entendeu? Aí você vê que a planta, além de acumular um pouco mais de matéria seca, ela tem uma matéria seca, vamos falar assim, mais nutritiva. De melhor Entendeu? qualidade. Que o gado transforma mais, né? Exatamente, exatamente. Até pegando o gancho, né? Do mesmo É jeito que a igual gente o faz café, você tem um análise, café e com qualidade de bebida de 100. Não do mesmo necessariamente jeito que, muito mais produtivo, né? ah, do mesmo jeito que a gente faz análise aí agora para fazer nutrição do capim, né? Você disponibiliza também aí no laboratório aí análise bromatológica, que a gente pode ver a qualidade que esse capim está entregando, né? Exatamente. A gente faz Tá? também, faz Isso. silagem, faz a bromatológica, você tem silagem com 70, 72, menos que isso às vezes, né? Exato, De exato. NDT, né? E aí a gente consegue de fato ver como é que nós, via capim, estamos mineralizando o rebanho também. Exatamente. Com certeza. São ferramentas que existem, né? Balanço cálcio-fósforo da forragem para você ajustar, às vezes, uma suplementação, né? Exato, exato. Porque hoje, do mesmo jeito que a gente está falando aqui em eficiência na parte agronômica, na questão de adubação, de você não jogar, não desperdiçar insumos, né? E não poluir nem sal freático, nada, né? Você tem isso também para a parte do zootécnico, né? Quem que está aferindo ali o mineral que você está dando, quanto que o animal está excretando, você está perdendo e não sabe. Né? Então são ajustes que a gente precisa ir fazendo que faz toda a diferença na Eu rentabilidade soube final. de um caso essa semana que o produtor comprou um lote de bezerro, né? Bezerrada, e jogou no pasto, suplementou adequadamente o rebanho com sal, proteico, energético e tal, agora na estação da seca e tudo, né? Bezerrada está ganhando 900 gramas por dia, entendeu? Você imagina, no pasto e um semi-confinamento, né? Então o negócio fica muito mais viável na hora que você acerta esse equilíbrio da produção vegetal e o equilíbrio no fornecimento de forragem, né? E a nutrição do animal também. Exatamente. E assim, a melhor nutrição sendo fornecida nesse momento inicial do animal é fantástica, é o que precisa. Exatamente. É o melhor momento de crescimento muscular, da estrutura do animal. Isso. Né? Você vai conseguir um ganho de peso lá na frente muito mais rápido depois. É igual a gente fala no milho, né? Se você deixar o milho pequenininho passar fome ali, ele não define o potencial produtivo, né? O boi é igualzinho. É verdade.